Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Tramtools. Hoje eu vou mostrar mais uma ferramenta para vocês relacionadas a uma ligação de placa de base, tá? Então você entrando aqui em tramtools.com, vem aqui até ligações aço e concreto. Eu adicionei na verdade duas ferramentas aqui, uma para cálculo de parafusos e outra para placa de base, que é o tema desse vídeo. Então está aqui o nosso programa, ele tem aqui uma ajuda onde é explicado o que significam as variáveis. Então você tem aqui o DFI, que é o diâmetro interno do furo ali da placa de base, né, da nossa, vamos dizer assim, nossa flange. Você tem o DI, que é o diâmetro do mastro, do tubo, do poste, enfim. Você tem o DPAR, que é o diâmetro da linha dos chumbadores, e o Bzão, que é o diâmetro externo da nossa placa de base. Aqui no corte você tem, então, o TFA, a espessura opcional da placa de base. Depois eu vou explicar como a gente configura isso. O comprimento de embutimento do chumbador, opcional também, porque o programa, ele, na verdade, ele vai calcular um comprimento mínimo, uma espessura mínima, e no caso da espessura da placa de base, ele adota um diâmetro comercial imediatamente superior. O LAD é o comprimento adicional, onde inclui aí grout, espessura da placa de base, comprimento ali de rosca para as porcas, tá? O DB é o diâmetro do parafuso. Então, da parte de dimensões é basicamente isso. Então, os nomes que estão aqui, né, são os mesmos que você vai dar aqui no campo de entrada, já tem aqui o exemplo, você só vai alterar o valor, ponto e vírgula aqui no final é opcional, tá? Então, aqui é o DI, o diâmetro interno diâmetro do mastro, o diâmetro interno da flange, o diâmetro externo da flange, o diâmetro da linha de furação, número de chumbadores, diâmetro de chumbador e comprimento adicional. Aí você tem então o comprimento opcional, comprimento de embutimento mínimo. O comprimento de embutimento é calculado pela 6118, tá? Considerando que na ponta você tem um gancho ou algo que o substitua, tá? No caso, uma ancoragem mecânica, né? E o TFA, então, aqui a espessura, se você tirar aqui a tralha, o hashtag, então passa a valer esse valor que você optou, tá? Vamos supor que ele chegou numa placa de 1 polegada, mas eu quero 1,5 polegadas, né? Então, eu vou lá e configuro, tá? Ou não, eu quero uma espessura menor, por algum outro motivo, tá? A espessura da placa, falando nisso, é calculado com base inicialmente aqui, né? Já é configurado com o módulo plástico pelo KW. Então você vai usar o 4 quando você quiser utilizar o módulo de resistência plástico, ou 6 se você quiser utilizar o módulo de resistência elástico, tá? Muito bem. Os materiais, você tem então tensão de escoamento e ruptura, tanto para o aço da placa quanto para o aço do chumbador. Aqui o nome, tá? Aço placa, aço chumbador, entre aspas, simples, você coloca só para poder aparecer na memória, né? De forma coerente lá para você copiar e colar na sua memória. E por fim os esforços, tá? Momento, fletor em kN vezes centímetro, normal de compressão em kN e a cortante em kN. Essa cortante, é bom falar que quando você tem a placa de base aberta, vamos dizer assim, né, com um furo central, então, que é a típica flange, então ele é multiplicado por 2 na verificação do chumbador, tá? Ou seja, ela é meio que não considerada como um diafragma rígido que vai uniformizar ali a cortante em todos os chumbadores. E se você tem a placa cheia, né, sem o furo central, então ele considera o VD que você informar aqui na calculadora. Como essa calculadora é só para o modelo de placa, né, com o furo central, então é multiplicado por 2, tá? De acordo com o manual no qual é baseado essa calculadora, na qual é baseada essa calculadora. É o Technical Manual, que é o Design Monopole Base Plates, tá? Do Daniel Warner, você acha facilmente na internet. E também, se não achar, tem aqui uma base de cálculo aqui em ajuda, né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui eu fiz aqui tracei basicamente aqui o roteiro, a marcha de cálculo. Então, o método basicamente você tem aí uma parte da placa que vai estar comprimida, né, vai estar
com tensão, vai agir tensionando ali sobre o concreto, né? E o restante dos parafusos, né, está fora dessa faixa aqui comprimida, né? Você tem aqui uma linha neutra que vai definir isso aí, essa divisão. Eles vão estar tracionados, tá? Então você tem aqui um ciclo equivalente aqui aos seus chumbadores, tá? A área dos seus chumbadores, né? Onde parte aqui vai ser desprezado porque vai estar sendo comprimida aqui, né? E parte vai estar sendo tracionada, né? Então você tem uma central de compressão, uma central de tração, é bem parecido com o problema de concreto armado, tá? E aí o programa, que é um processo iterativo, busca exatamente a posição dessa linha neutra aqui, tá? Muito bem, então tem toda a marcha de cálculo, e aqui eu rodei o exemplo do próprio manual, tá aqui, que está na página 26, tá? Desse Technical Manual 1 aí, o Design of Monopole Base Plates, ou Bases. Então ele tem aqui uma placa grauteada. Eu ainda vou lançar também, tá, no Tramitools, aguardem, a placa não grauteada, tá? Inclusive até um modelo de cálculo mais simples, bem mais simples do que esse aqui. Então você tem aqui uma placa, né, com um poste, vamos falar aqui, eles chamam de 55 polegadas de diâmetro, né, a linha aqui dos parafusos, né, ou dos chumbadores, tá, é um diâmetro de 64, tá, o ciclo. São 20 chumbadores, 2 polegadas e 1/4, tá? Aqui ele tem a carga vertical de 46 kips e o momento 3.565 kip-foot. Você pode converter isso também no próprio Tramitools, tá? Se você entrar aqui no Tramitools rapidamente aqui, você tem... acabei saindo de lá, mas depois a gente volta. Aqui ferramentas de conversão de unidades, você tem o GNU Units, tá? Então, por exemplo, estou pegando aqui no exemplo, vou pegar aqui, ó, por exemplo, o momento, tá? 3.565 kip-foot. Você vai vir aqui no Tramitools, na parte de unidades, 3.565, é isso? Deixa eu ver aqui, ó. 3.565. Aqui então, kip versus foot, kilonewton vezes metro. Então você coloca o valor, a unidade de entrada e a unidade de saída. E clica em calcular. E ele já converte aqui, ó, 4.833 kilonewton metro. Tá aqui, ó. Tá? Uma coisa que eu mexi internamente foi a razão modular, tá? Do modularidade do aço do concreto. Que no caso deles aqui estava um pouco diferente do nosso padrão, que o nosso aço aqui é 20.000 km/cm², tá? E aí fazendo todas as comparações, verificando os valores internos do processo iterativo, né? A tensão máxima aqui, ó, tensão máxima 1.3, né? Aqui no caso dele estava calculada errada essa tensão máxima deles aqui, né? O 1.9 KSI, tá? Porque eles esqueceram no manual de colocar aqui uma chave, tá? Mas aí calculando com os mesmos valores aqui, né? Você chega em 1.9 e dá 1.31 kN/cm², que é exatamente o que é obtido no programa, tá? Arredondando, veja que, né? Aí você tem a força máxima no chumbador, né, que é esse P-Bolt, que é de 107 kips. 107 kips para transformar em kilonewton. 475,95, né? Então, opa, 476 aqui, não é isso? 475,95. Aí o programa obteve aqui 476, né? Aí, lógico, tem um processo iterativo, né? No programa mesmo dá 0.83, que seria, né, essa diferencinha aí, tá? Mas aí depende também no manual ele rodou acho que 3 ou 4 interações. Aqui a gente faz
6 casas decimal, aí, né? Decimais aí ou mais, tá? De precisão, né? Então aí você vai ver aqui, né, o 476, cadê aqui? Que é o normal de tração, né, ó, 476 e 36, tá? E 33, desculpa. Tá? Então batendo aqui com o resultado do exemplo 2.1, que está lá na página 26, tá, do manual técnico, tá? De bases para postes, tá bom? Mastros, né? Ok? Então você preenchendo os dados, clicando em calcular, ele vai ter um detalhe aqui, ele vai te mostrar aqui, né? Você pode clicar aqui para expandir o detalhe, ele vai gerar já uma figura que você pode inclusive salvar, copiar, pôr aí numa memória de cálculo, e ele gera também aqui no final, além da memória toda de cálculo, né, com os resultados, né? Então ele vai te dar uma espessura de placa calculada, aí uma espessura de placa adotada, que é o diâmetro, que é uma espessura comercial imediatamente superior, né? Aí ele vai calcular aqui também, veja só, comprimento de ancoragem de cálculo, que nem está aqui, 1190. Se eu quisesse arredondar isso para 1200, por exemplo, né? Aí eu aqui na entrada desmarco aqui, ó, deixo ativo então o comprimento de ancoragem, de embutimento, né? Sei lá, vou deixar arredondado para 1300, como já está aqui. Clique em calcular. E aí ele mostra agora, né, comprimento de cálculo, o comprimento de ancoragem adotado e aqui o comprimento total do chumbador, incluindo o comprimento adicional, tá? Então essa é a diferença, né? E por fim os pesos, né, dos chumbadores e placa de base, tá? O último botão para fechar a história, você tem aqui o detalhamento em DXF. Clica, ele vai baixar aqui o DXF, você vai abrir isso num CAD, né? Então ele marca aqui o texto dos chumbadores, espessura da placa de base, o aço, né, que você digitou lá, né? Então aqui saiu colado, tem que dar um espacinho aqui, ó. Já vi uma coisa para melhorar. Dá um espaço aqui. Você pode medir, vai estar em escala, tá? Então medir aqui o diâmetro do chumbador, né? 44,45. Clicando também aqui em propriedades ele aparece, né? Tá? Então está aí totalmente em escala, tá? Para você depois editar, né? Falta ainda, eu acho, detalhar que o chumbador eu precisaria definir tipos, né? Mas basicamente ele é calculado aí com base na 6118, tá? Considerando uma opção de gancho já por padrão. Que aí, se você não tiver gancho, considera ali uma ancoragem mecânica que o substitua, tá? Então essa é a ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Deixem seus comentários com o que vocês acham, sugestões, façam comparações. Basicamente o resultado por esse método, tá? Com base no manual do Daniel Warner, ele acaba sendo mais interessante, tá? Resultados um pouquinho mais otimizados do que em relação ao método da norma brasileira de perfis tubulares, tá? Que tem lá o procedimento para cálculo de placa de base, tá? Circular, né? O objetivo do Tramitus, então, né, a ideia é colocar mais calculadoras relacionadas a conexões, né? Tem um conjunto grande de soluções a serem implementadas, né? Então utilize, você fica à vontade para utilizar, comentar, sugerir alterações, né? Isso também, o Tramitus, já falei, né? Ele é um canivete suíço. O objetivo é ser exatamente assim, simples, tá? É modo texto mesmo, tá? Não é com grandes interfaces, tá? O objetivo é entrada, cálculo e geração de desenhos, detalhes, memória, tá? Memória, inclusive, principalmente em modo texto ainda, tá? Futuramente, talvez, memórias com equações, mas a ideia é que ele seja um programa simples mesmo, tá? Inclusive para quem tem interesse, ou empresa, depois rodar ele de forma local, tá? Aí vocês entram em contato comigo para
caso haja interesse para isso, tá? Para que possa fazer a implementação, tá? Que o objetivo dele é que ele possa rodar localmente e que a edição e a atualização das calculadoras seja feita de modo muito fácil, tá? A linguagem que roda aqui é a mesma do MATLAB, né? Então todos os scripts, todos os cálculos, né, de engenharia, geração de desenho, tudo feito na linguagem de MATLAB, porém usando o Octave, tá? Que é o Octave, para quem não conhece, né? Ele tem uma linguagem, ele também é um programa de computação numérica, tá? E ele usa a mesma linguagem de programação, né, linguagem científica de programação do MATLAB, tá? Ok? Então, o objetivo do Tramitools é ser, né, uma plataforma simples de compartilhamento e desenvolvimento de soluções, tá? Então, o objetivo do Tramitools é oferecer soluções, né, e de modo muito simples, com interface muito simples, né, sem que você precise aprender usar alguma interface ou enfim, né, clicar 1000 botões e janelas, tá? A ideia do Tramitools é ser um programa fácil de utilizar, tá? No máximo um manual de instrução, um vídeo explicativo, né? Talvez mais para frente cursos, né, aprofundando a teoria por trás das calculadoras, tá? Mas assim, de forma imediata você consegue inserir os dados e obter os resultados, tá bom? Então um grande abraço e até um próximo vídeo, uma próxima ferramenta.